Sou o Marco Sais, esse é o programa Direito Ambiental, em que tratamos as questões relacionadas ao direito ambiental sempre de uma forma muito objetiva e muito direta. E o assunto que vou dividir com vocês no vídeo de hoje diz respeito à recomendação conjunta número 2, de 19 de junho de 2020, exarada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, com um fim muito claro de, unificar a atuação do Ministério Público dos Estados com o Ministério Público Federal, até porque, devemos lembrar, nossa Constituição diz que o Ministério Público é uno e indivisível, então não deve haver essa quase competição, muitas vezes, e sobreposição da atividade do MP dos Estados e do MP Federal, bem como, e aqui eu gostaria muito de focar no vídeo de hoje, falando que compete a questão de criação, implantação, aplicação das políticas públicas aos gestores públicos e não ao Ministério Público. Compete sim ao MP como fiscal da lei fiscalizar se essas políticas públicas estão dentro do princípio da legalidade e se a sua execução também vem se dando conforme os preceitos da legalidade, mas não discordar do mérito do ato administrativo, como nós temos visto muito, e sim, o que motivou a expedição dessa recomendação é todo o período que nós estamos vendo da pandemia da Covid-19, onde muitas vezes temos visto que o gestor público toma a decisão, seja de abrir ou de reabrir uma série de atividades, e o Ministério Público busca o Poder Judiciário, ou mesmo através de recomendações, para falar que discorda desta decisão do gestor público e que então seja feito de uma forma diferente. Isto causa uma insegurança jurídica muito grande e fica claro, nos 16 considerandos que existe nessa recomendação, que o objetivo é justamente ter segurança jurídica para a população e para a sociedade como um todo nesse momento e para deixar claro a tripartição de poderes e que as políticas públicas e a sua execução cabem ao poder executivo e isto deve ser respeitado. Isso então fica muito claro a questão de Ministério Público dos Estados e Ministério Público Federal no artigo 1º e os seus 6 parágrafos, mas eu gostaria de fazer a leitura do artigo 2º, que é muito importante porque a gente sempre trata aqui no canal. Artigo 2º. Recomendar aos membros do Ministério Público Brasileiro que na fiscalização de atos de execução de políticas públicas seja respeitada a autonomia administrativa do gestor e observado o limite de análise objetiva da sua legalidade, formal e material, ou seja, que seja respeitada a autonomia do gestor e que caiba ao Ministério Público análise formal, objetiva da sua legalidade formal e material. Isto é muito importante para este momento, para que a gente tenha, como eu disse, a segurança jurídica. E diz o parágrafo único, diante da falta de consenso científico em questão fundamental à efetivação da política pública, é atribuição legítima do gestor a escolha de uma dentre as posições díspares e ou antagônicas, não cabendo ao Ministério Público a adoção de medida judicial ou extrajudicial destinadas a modificar o mérito dessas escolhas. Ou seja, aquela decisão que é tomada quando não há um consenso científico é sim de competência e de atribuição do gestor público. Trazendo isso para a área ambiental é muito importante, neste momento de pandemia, por exemplo, quando o órgão ambiental ele pode rever muitas das condicionantes, notadamente aquelas que falam das medidas compensatórias, fiz vídeo sobre isso, e isso está dentro da alçada do gestor público, bem como, por exemplo, a designação de audiências públicas virtuais, a fim de não ter aglomeração de pessoas e que possa sim ser respeitado o princípio da participação popular. Então, ele pode sim ocorrer neste momento através apenas das questões virtuais, como tem sido curial, e talvez no futuro passar por uma questão híbrida ou até mesmo a consolidação dessa participação dessa forma. O que é importante aqui dizer é que compete então ao gestor público a tomada dessas decisões, a implantação dessas decisões e ao Ministério Público a sua função mais do que importante e principal de fiscalizar se a lei está sendo cumprida e respeitada na formulação da política pública e na sua execução, e não divergir dessa política pública que acaba sendo então definida por quem tem competência para tanto. Eu estou deixando no link da descrição aqui do vídeo o acesso a essa recomendação para quem se interessar. E quem gostou, deixe seu like, quem não gostou, deixe o seu dislike, mas faça a sua observação, seus comentários aqui no canal, no meu Facebook, no meu Instagram, no meu LinkedIn ou no site do saisadvogados.com.br. E até o próximo vídeo.